Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo a essa aula. E hoje, não é nem aula, né? Eu vou falar sobre uma câmera aqui, que é essa câmera aqui chamada Litro, com Y. Essa câmera aqui, ela já vem com esse nome aqui, Light Field Camera. Field Camera é esse tipo de câmera aqui, ó, que é a câmera basculante, né? Ela se chama basculante porque a frente e a traseira, né, ele bascula, sobe, desce, vai para os lados, né, ele bascula de todas as formas, e isso serve para corrigir a perspectiva, né, exatamente como essas lentes aqui, que servem nas DSLR nossas, né. Essas também são essas lentes PC, né, que são Perspective Corrections, né, ou sei lá o que. E ela faz esse efeito da correção da perspectiva, porque você consegue bascular um pouco essa lente. Essa lente é mais limitada do que esse tipo de câmera. E essa câmera aqui chamada Litro, ela tem os seus limites aqui, mas ela começa a extrapolar um pouco essa parte da fotografia, né, de como é que funciona a fotografia. Esse tipo de câmera sim é uma revolução na fotografia, porque ela já capta diferente do que essa câmera captando a minha agora, né? Então essa câmera capta em 2D e a foto ali vai ser em 2D, apesar de ter uma impressão 3D talvez, né? Essa câmera aqui não, ela já faz essa impressão 3D, né? Porque ela fotografa de uma outra forma bem diferente do que é a fotografia convencional aqui com DSLR, compacta ou qualquer outro tipo de coisa, né, de câmera fotográfica. A câmera fotográfica, ela fotografa um plano e foca um plano só, né? Se tiver com o diafragma fechado, vai ter foco em vários planos, né? Mas ele é limitado nisso. Essa câmera não, e as câmeras daquele tipo field, né, a basculante, elas podem mudar o ponto do foco na hora de fotografar, né, a field câmera. Essa aqui não. Essa câmera, ela fotografa em 3D, é mais ou menos em 3D. Ela fotografa todos os planos, porque ela capta todas essas luzes que estão entre eu e essa câmera que está me filmando agora. Se tivesse coisas aqui no meio, ele captaria tudo isso em foco, e eu posso ir lá e manipular esse foco automaticamente na câmera aqui. Eu vou mostrar uma foto aqui, vou ampliar um pouquinho a tela aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Aqui é uma câmera, a foto normal dela, né? E onde eu clicar aqui, ele vai me dar o foco. Aqui ele deu o foco no cadeado. Se eu clicar aqui no telhado aqui do castelo, ele vai mudar o foco para lá. Acho que vai dar para ver isso no vídeo. E se eu clicar aqui no castelo, clicar, segurar o mouse e arrastar aqui para cima do cadeado, tudo aqui vai ficar em foco. E se eu balanço o mouse para os lados, dá para ver que a imagem de trás é uma imagem diferente dessa imagem da frente. Então isso, a câmera mesmo faz essa montagem, né? Porque ela fotografa todos esses planos aqui, e eu posso modificar essa perspectiva da fotografia. Como nessa aqui dá pra ver melhor, quer ver? Eu foco aqui, vai dar esse foco na frente, quer dizer que já está até em foco atrás aqui, tem foco aqui no meio. Deixa eu ver onde mais aqui mais na ponta, vamos ver. Aqui dá o foco, e aqui eu posso puxar para ele dar o foco inteiro. Nessa aqui não está aparecendo tão bem assim, mas nessa aqui dá pra gente ver essa perspectiva, né, que tem várias fotos aqui no meio da imagem, e que dá pra ver que a imagem é praticamente 3D, né? E eu não sei se daria para fazer 3D nesse tipo de câmera, mas ele é uma outra forma de fotografar, né? Uma forma completamente diferente do que a gente conhecia, né? Esse tipo de câmera ainda não chegou oficialmente aqui no Brasil, né? Ele não tem fora do Brasil para vender. Ele custa $400, eu acho, que deve ter aqui. O preço acho que é 300 e pouco a $400 aqui, 499 com 16 GB e 399 com 8 GB de memória. Aqui, e esse 8 GB de memória aqui, ele cabe em 350 fotografias, né, desse tipo de fotografia. Então cada uma dessas fotografias vai ter uns 20 e poucos megapixels, né?
E a foto não é tão grande assim também. A imagem, ele tem aqui, ó, a resolução é 1080 por 1080 pixels, né? Então a foto não é tão grande assim. E ele provavelmente tem esse tamanho da imagem por causa desses planos todos que ele fotografa, né? E que mais aqui? Ó, a lente, ó, constante, a abertura 2, zoom ótico de 8 vezes, né? 43 a 344 milímetros, equivalente ao 35. Tem 8 lentes em 5 grupos de lentes, né? Display de 1,5, o vidro touchscreen, power, e aqui o resto é tudo as especificações técnicas dele. E daí isso já não importa tanto pra gente. Tem essas cores todas, né? Tem esse formato dele retangular aqui, que é uma caixa só, né? E é muito diferente do que a gente conhece, né? E esse tipo de câmera também já dá pra... já passa direto, né? Acho que dá pra fazer wireless, até nem sei se dá pra fazer wireless, mas ele já manda para computador e já dá pra postar as fotos, né? Em algum lugar, provavelmente deles aqui, para ter esse mecanismo que faça funcionar essa fotografia dessa forma, né? Porque provavelmente precisa ter esse programa que dê para postar esse tipo de fotografia, né? Que dá para interagir com a foto, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui tem outras fotos deles, né? Da Litro aqui, que dá pra mudar várias coisas, dá pra brincar aqui, tem bastante fotografia aqui. E cada uma faz de um jeito essa forma de se fotografar, né? Então, essa aqui é uma câmera que é muito diferente das coisas como a gente conhece, né, da fotografia. E esse tipo de imagem é o que talvez mude assim, né, para o futuro próximo aqui, para o que vai ser fotografia mesmo, né, câmeras fotográficas. Todas as câmeras estão começando a diminuir o tamanho, né, as full frame já estão começando a diminuir o tamanho e tudo, né, a não ser essas que precisam ter esse motor muito rápido e ter um monte de coisa dentro, né, mas o resto já está começando a ter essa diferença, né, assim, de ter que miniaturizar um pouco para poder ficar mais fácil de carregar o equipamento, né. Esse equipamento aqui é só para a gente conhecer um pouco mais das formas de se fotografar nesse nosso novo mundo digital, né? Isso não existia no mundo analógico, a não ser aquelas field camera ali, aquelas basculantes, né? Mas não dava para mexer depois também, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite e comente também. Muito obrigado e até a próxima aula.